Salve, galera! Tudo bem? Legal? Ó, agora a gente vê o segundo vídeo de processo de formação de palavras. O que a gente viu no vídeo anterior? Entendemos o que é uma derivação prefixal e uma derivação sufixal. Lembra que quando eu falo em derivação, a palavra se origina de um radical só. É de uma palavra primitiva, que eu vou gerar outras. Legal? É uma palavra só, uma base de significação. Aí a gente falou que o prefixo muitas vezes manteria, né, a maioria das classes gramaticais, o significado. Aí falamos do sufixo, o que o sufixo mostra e o que o sufixo origina. Bacana? Vimos isso no vídeo anterior. E o que a gente vê agora nesse vídeo? Agora, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês outras derivações. Por exemplo, quando a gente olha para essa derivação que a gente chama de parasintética. Ó, quando eu coloco um prefixo, eu coloco antes. E quando eu coloco um sufixo, eu coloco depois. Bacana. Mas e quando eu falo assim, ó, aterrorizar? Ó, a palavra é terror, sim? Bacana. Quando eu coloco o prefixo a, eu junto esse prefixo à palavra. Bacana. Quando eu coloco o sufixo isar, eu junto esse sufixo à palavra. Sus? Bacana. Se eu tirar o isar, por exemplo, a palavra existe? Ah, Vili, a terror não existe. Então, ela tem que ser adicionado simultaneamente o prefixo e o sufixo. Ou seja, eles vão precisar ser adicionados ao mesmo tempo. Eu não posso adicionar um, depois eu adiciono outro. Porque também não existe a palavra terrorizar. Tiro a. Terrorizar? Não, eu tenho que adicionar ao mesmo tempo. Quando eu adiciono ao mesmo tempo, eu vou chamar de derivação parasintética. Dá uma olhada no segundo exemplo. Embarcar. Ó, o radical, a base é barque. Aí eu coloco em. Existe embarque? Ó, não é o sentido que eu quero dar. E quando eu falo ar, barcar, também não existe. Então eu tenho que adicionar isso aí ao mesmo tempo. Todo mundo sabe, se eu falar, por exemplo, anoitecer. Ó, noite, a, ser. A, noite, ser. Anoitecer. Se eu tirar o a e falar anoitecer, existe? Não. E se eu falar à noite junto não existe. Então, a palavra que precisa do prefixo e precisa do sufixo juntos, concomitantemente. Legal? Ó, e um outro exemplo ainda, né, é de derivação imprópria. Derivação imprópria é quando você muda a classe gramatical da palavra. Ó, dá uma olhada. Se eu falasse, por exemplo, uma palavra só para você, a palavra linda. Eu pego uma palavra, linda. Você vai falar assim, ah, Vili, linda adjetiva alguma coisa, classifica alguma coisa. Legal. E se eu falar assim, ó, a linda chegou. Ó, linda não é mais um adjetivo, passa a ser praticamente um nome. Se eu mudo a classe gramatical natural da palavra, aí eu passo a chamar essa derivação de não própria, de imprópria. Né? Essa derivação ela é imprópria, porque ela não é a classe própria, a classe prioritária da palavra, a primeira classe dela. Sim ou não? Olha no exemplo. O que me interessava era o como. Esse artigo, galera, ele é tão poderoso que ele sempre substantiva quem vem na frente. Então eu falo assim, ó, o que me interessava era o como e não o porquê. O porquê também. O sempre vem para mostrar a ideia, para dar a ideia pra gente que na frente disso aí vai ter um substantivo. Então porquê que poderia ser uma outra classe passa a ser agora um substantivo. Sim ou não? Bacana? Legal. E agora a gente vê a derivação mais difícil, que é uma derivação regressiva ou chamada de verbal. Vamos dar um exemplo. Sempre que eu penso na derivação regressiva, vamos entender, alguma coisa está regredindo. E o que está regredindo? Ó, eu te adianto. A palavra deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo abstrato. Então lembra, quando eu falo em substantivo concreto abstrato, concreto é que forma uma imagem na sua cabeça. E quando eu falo abstrato, é que você não consegue formular uma imagem. Na verdade, a gente começa a falar de sentido, né? Cada um tem uma percepção sobre isso. Se eu, por exemplo, falo assim, ó, começo a pensar com você e falo assim, ó, o que você pensa sobre caçar? Caçar é um ato, né? É uma ideia de fazer a caça. E quando eu falo a caça? E quando eu falo choro? E quando eu falo amasso? Você começa a pensar em diferentes imagens. Por isso é um substantivo abstrato. Calma. Regressiva, o verbo regride. Deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo abstrato. Legal? Eu mostro o exemplo. Ó, eu tenho caçar. Caçar é um verbo. E eu vou formar agora um substantivo, a caça. Você consegue desenhar a caça? Imaginar a caça, escrever a caça?
você consegue pensar em situações diferentes de caça. Então, esse substantivo é um substantivo abstrato. Substantivo abstrato, opa. Deixou de ser verbo, deverbal. A palavra regrediu, ou regressiva. Legal? Como é que eu contrario isso para você e tento te mostrar nesse pouco tempo que a gente tem? Se eu falar planta, plantar. Beleza, você pensa no plantar, é um ato, né? Fazer uma plantação, ajudar numa plantação, bacana. Mas e se eu falar a planta? Você consegue desenhar uma planta para mim. Legal? Se você consegue desenhar, eu estou falando num substantivo concreto. Ninguém deixou de ser verbo, né? E aí, na real, se a gente começa a estudar isso aí, galera, só para vocês entenderem, a gente vai começar a pensar quem que é a palavra primitiva. Quando eu formo um substantivo abstrato, a palavra primitiva ela é o verbo. Quando eu formo um substantivo concreto, a palavra primitiva é o próprio substantivo concreto. Você não precisa guardar isso. Guarda que, se eu saio de um verbo e formo um substantivo abstrato, a palavra é deverbal. Bacana? Por fim, se eu falar telefonar, é um ato. Telefonar, se eu falar o telefone, você consegue desenhar. Substantivo concreto. Ninguém deixou de ser verbo. Ninguém regrediu. Bacana? Ó, é o exemplo mais difícil, mas ajuda a gente a ver. No próximo vídeo, a gente começa a ver a composição, o processo de composição das palavras. Bacana? Valeu, galera. Obrigado.